Olha, eu estava conversando hoje com algumas meninas, né, no curso que eu estava fazendo, e aí a gente estava falando sobre uma pessoa famosa e tal, que ensinava a fazer microagulhamento com uma caneta sem Anvisa e etc. Até que acho que a vigilância bateu lá e ela foi autuada ou notificada e acabou comprando os aparelhos com Anvisa. Aí ela falou, eu não vou falar o nome. Eu falei, beleza, eu acho que eu sei quem é, pelo que você tá me contando e etc. E eu falei assim pra ela, como tem hoje, devido à questão da regulamentação, pelo não ter a questão de um conselho, como tem outras áreas assim que trabalham de forma inadequada. Aí eu dei um exemplo que, pelo menos acho que uns 30 e poucos anos atrás, a educação física também não era regulamentada. Então, assim, É a pessoa que verdade. treinava, se ela tinha 10, sei lá, 5, 10 anos de academia, ela poderia ser um instrutor. E depois teve que se adequar, depois da lei de regulamentação. E com a estética não foi diferente. Temos muitos profissionais de formação livre extremamente capacitadas, que manjam muito mais de quem Sim, fez um curso de uma graduação. Mas tem muita gente também que fez vários cursinhos de final de semana, ou fez um ou outro, que não sabe de nada e fala que é esteticista. E hoje, uma das coisas que mais me preocupa é a questão dos micropigmentadores. E eu falo isso com nossa. todo respeito e de uma forma ética. Por quê? O micropigmentador, ele começou a fazer a sobrancelha. Depois, ele foi para a área de lábios e auréola. Hoje, ele está fazendo tratamento para melasma. Se espante. Não sabia disso, não. Pois é. Esse dia eu tava no Instagram, aí comecei a ver uma live, e aí o cara começou a falar, né, e eu já sei que é uma escola de micropigmentação, e começou a falar sobre o tratamento do melasma, mas sabe assim, sem uma mínima linguagem técnica, sem um mínimo de embasamento científico, ensinando qualquer pessoa. Então é a mesma coisa eu pegar o Clécio aqui, que trabalha com a gente na filmagem, e falar, Clécio, agora você vai fazer tratamento de melasma. Você faz um curso comigo de um final de semana, seja online presencial, e você está habilitado para fazer um tratamento de melasma. E não é dessa forma. Então, assim, o micropigmentador hoje, para mim, é uma das profissões que me preocupam por não que o micropigmentador não conheça de pele, eu tô falando assim do micropigmentador que ele é micropigmentador. Tem o esteticista que é Claro. micropigmentador, tem o fisioterapeuta que também é micropigmentador, beleza. Agora quem tem a profissão única de não vou falar só micropigmentador, que é uma profissão que eu admiro, mas você que tem uma profissão única de micropigmentação, você tem que delimitar. Então não tem uma regulamentação. O micropigmentador ele tá limitado ou ele pode ir até onde? Existe isso, Até Margarete? porque são. E sim, eu para te falar a verdade, não sabia que estavam fazendo Então, tratamento para as manchas com as máquinas de. de microagulhamento. Meu Deus do céu. Eu já tinha visto para estrias, né? Também, tipo, bem lembrado. Bem lembrado. Que eu recebi umas fotos assim que eu falei, senhor. Que mudou a cor depois, a pessoa tomou sol, aí ficou diferente a cor da estria. Eu já vi várias coisas. Isso se dá também com a pressurizada, tá? Então. Mas a questão, assim, às vezes não é a técnica. Não, com certeza não é É até. como foi feita essa técnica. Entendeu? Não, a técnica, sozinho, ela não faz mal pra ninguém. Se eu tenho um Dermapen aqui parado, ele tá aqui parado. O problema é quem pega ele e faz a merda. Né? Falando Exatamente. português claro, né? Quem pega ele e manuseia. Exatamente. Então, assim, se a pessoa acha que é só fazer isso, ela só vai fazer isso. E ela acha que tá certo. Igual você falou, eu acho que é muito despreparo. Eu vou te falar mais uma coisa. O ano passado eu tive uma crise existencial profissional. Porque eu comecei a ver tanta barbaridade que aí eu falei assim, eu acho que eu não gosto mais da estética. Eu pensei, não, eu não gosto, porque eu não gosto disso, eu não gosto. Eu comecei a ver um monte de coisa que eu não gostava. E aí eu tive uma crise realmente. Eu falei, não, eu vou parar. E aí eu parei um período e comecei a pensar. Eu sou muito autoanalítica, né? E aí eu entendi. Eu sou estética raiz. Então, assim, o que eu gosto
é o que eu faço. E o que as minhas colegas fazem. E o que eu comecei a ver que o que estava me irritando era o que estava acontecendo no mercado. Porque aquilo não é a estética que a gente gosta. Então, o que eu fiz? A gente chama de detox, né, digital. Então, comecei a deixar de seguir determinados profissionais, determinados assuntos. Heitor, mas eu posso te falar, minha vida mudou. Que bom. Então, assim, isso que você está falando, por exemplo, eu até estou um pouco alienada, eu não sabia. Eu tenho que entender um pouquinho do que está acontecendo para eu entender que eu tenho que acordar essas pessoas que eu cuido, né, que eu trato, que eu dou aula, para que elas não entrem nesse caminho, porque não tem nada a ver. Então, assim, você está muito habilitada para colocar alguma coisa dentro da pele de alguém. Não é assim, não vai colocando. É muito interessante, né? Quando você fala... Você falou lá atrás... você vê que a estética era assim, depois a gente começou com modeladora. Né? Então, assim, para pensar. Todas as coisas que a gente faz no corpo da gente ou no corpo da nossa cliente, quanta inflamação a gente causa no corpo da nossa cliente, seja com uma terapia manual, seja com equipamento, seja com um dermocosmético. Então, assim, vamos parar para pensar, porque se esse corpo já vem inflamado, eu não posso inflamar mais. Então, assim, a gente está numa fase que as pessoas já são inflamadas. A alimentação é inflamada. Então, assim, o dia a dia é inflamado. Então, assim, não dá para você inflamar mais uma pessoa que já... não, é criolipólise. Não, agora é o ultrassom focalizado. E aí? O que você está fazendo nesse corpo? Você não vai preparar isso para fazer um tratamento? Não, que a minha cliente tem pressa. Tem pressa de quê? De não ter resultado? É aquela pressa do imediatismo do paguei. Eu paguei, agora eu quero o resultado. E aí, essa relação que você falou, esses dias, sábado agora, eu estava ouvindo uns podcasts do Dr. Lair Ribeiro, que eu gosto muito. Ele tem uma mentalidade bem bacana. Né? E ele estava falando sobre inflamação, né? E a inflamação, ela já é uma resposta do nosso sistema imunológico. Sim. Se o seu corpo está inflamado, é porque o seu corpo já está em alerta. Epa, tem alguma coisa errada que não está certa aqui. Acorda para a vida. Acorda. Então, o processo inflamatório, ele já é uma resposta de algum estímulo que não está certo, não está correto no corpo. E se você pega um organismo que já está inflamado, como você bem disse, e coloca mais inflamação, a chance de você pode ter processos inflamatórios, né, de forma desordenada. Isso pode fazer com que os seus processos de reparação tecidual sejam de forma não saudável. Até seus hormônios, né? Exatamente. Pensa no cortisol, pensa na sua leptina, pensa na sua serotonina. Você tem que pensar em todos os seus hormônios. Sim. Pense em tudo. Pense em tudo. Tem níveis que você tem que diminuir, não tem que elevar. Mas eu acho que falta muito Guyton na vida de muito profissional, viu? Guyton, quem é o Guyton? Quem é o Guyton, né? Não, gente, você não sabe quem é o Guyton, precisa dar uma revisada aí. Isso para mim foi fruto da INBI, sabe? Porque assim, me abriu muita coisa. Por exemplo, essa questão fisiológica que vocês trouxeram lá no início, falando que você quis entender a fisiologia, que você foi estudar lá eu sou assim. uma questão lá de estrias. Do doutorado, era cirurgia, do mestrado que você foi fazer análise. Isso é muito importante entender essa questão fisiológica. Você quer que eu te conte qual era a conclusão do doutorado? Só Sim. por que ele me deu o doutorado, da né? tese do doutorado, isso. Porque assim, ele falou, não, lê isso aí. Aí eu fui ler. Qual era a conclusão, né? Por que pessoas jovens têm mais tecido colagênico? Lá falava de pessoas que têm infarto fulminante quando são muito jovens. Que as chances são mínimas, né? Por quê? Porque você tem mais presença de tecido colagênico, que ele é inelástico. Então, o coração de uma pessoa mais jovem, até acho que por volta de 45, 50 anos, ele não faz tanta distensão, porque ele tem mais colágeno, então ele não faz
tanta distensão. E aí a pessoa pode ter um infarto fulminante. Total. Aí quando você traz essa analogia para a pele, onde a gente também tem tecido colagênico, as mulheres jovens, quando engravidam ou engordam, têm mais estrias porque o tecido delas não esticam tanto. Sim. Então aí que você começa a fazer essa analogia. Foi por isso que ele E pediu. é bem no período, nas estrias surgem bem no período crucial da vida. Ora na adolescência, né? Sim. Estirão, por exemplo. Mulheres maduras não têm estrias. É verdade. Olha que interessante. Caramba. Ele sabia de tudo, esse meu amigo da universidade, para poder entender quais eram os mecanismos, os sistemas, né, que formavam um tecido conjuntivo e quais eram as variações no nosso corpo. A riqueza que a gente tem, né? Sim. E